Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Lula tem hemorragia cerebral e passa por cirurgia de emergência. Antes da gente ir pro vídeo, eu vou trazer atualizações sobre o estado de saúde dele. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Você acompanha a CNN Brasil, agora 5 horas da manhã e 27 minutos. Interrompemos a nossa programação para dar a notícia que o presidente Lula passou por uma cirurgia após sentir dores de cabeça. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, Lula deu entrada na capital federal para exames que indicaram uma hemorragia intracraniana devido à queda que ele sofreu no Palácio do Planalto no dia 17 e 19 de outubro. O presidente foi então transferido para São Paulo, onde passou pelo procedimento de drenagem de hematoma. Lula passa bem após a cirurgia e está sendo monitorado na UTI, até o momento sem previsão de alta. Olha, eu e a repórter Gabriela Veras conversamos com membros da equipe médica do presidente Lula para trazer já algumas informações antes dessa coletiva que, de fato, vai detalhar, tudo o que aconteceu. A sensação que dá, viu, Renan, é de que as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, pegando pela cronologia, ontem o presidente Lula teve uma agenda super intensa no Palácio do Planalto, fez reunião ministerial, terminou o dia inserindo na agenda um encontro que não estava previsto, mas diante do caos que estava instalado no Congresso Nacional, foi necessário para tentar fazer uma arrumação da casa com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com líderes também do governo, da base aliada nas duas casas. Estou contando um pouco de como que foram essas horas que antecederam essa necessidade dele fazer o exame. Aí o presidente começou a se queixar de algumas dores. Eu já questionei alguns interlocutores se foi realmente somente ontem ou se ele já vinha se queixando há alguns dias. A resposta que eu tenho até agora é de que foi ontem que ele apresentou esses sinais, de que estava sentindo uma dor ou outra. Isso acendeu uma espécie de sinal de alerta. E aí, por volta do início da noite, logo depois dessa reunião que ele teve com Lira e Pacheco, ele se dirigiu à unidade do Hospital Sírio-Libanês aqui na capital federal. Fez esses exames e foi detectada a necessidade de que ele fizesse uma intervenção cirúrgica. A partir daí, a decisão, e isso ainda não está 100% explicado, porque Lula teve que ir até São Paulo, mas a decisão foi de que ele viajaria, portanto, de Brasília para São Paulo. Essa viagem ocorreu por volta das 22 horas, 10 horas da noite, portanto, e ele passou por esse procedimento cirúrgico durante a madrugada. Hoje a gente acordou com essa surpresa dessa nota publicada nos perfis das redes sociais do presidente da República. Até em um primeiro momento já fui ali imediatamente ter contato com alguns interlocutores do Palácio do Planalto para ter certeza de que, de fato, era a equipe de Lula que tinha postado essa mensagem, porque pelos canais oficiais que a gente tem de contato, de grupos, de listas de transmissão, ainda não tinha chegado nada para a gente. Mas imediatamente eles também já estavam repassando essa nota que foi publicada no perfil do presidente Lula no Instagram, depois foi publicado também no X, que é a nota do hospital comunicando, portanto, sobre esse procedimento. Essa nota aí que a gente está dando destaque aqui na tela também, a Gabriela Milanese estava lendo para a gente, só trazer mais detalhes, pincelar algumas informações. A nota fala da realização desse exame de imagem, dessas dores que o Lula sentiu na cabeça, que o presidente da República sentiu, com essa necessidade desse exame de ressonância magnética mostrando uma hemorragia intracraniana relacionada diretamente com o acidente que ele sofreu num sábado, era um sábado à noite, 19 de outubro, no Palácio da Alvorada. Foi aí, então, que houve essa necessidade de uma transferência para o Hospital Sírio-Libanês, na unidade de São Paulo, onde o presidente foi submetido a essa craniotomia para que esse hematoma pudesse ser drenado. Uma cirurgia que foi considerada bem-sucedida, sem intercorrências, e o presidente encontra-se bem. Gabriela Veras também apurou que, por óbvio, a agenda desta terça-feira está toda cancelada. Haveria, inclusive, uma previsão de uma agenda bastante extensa aqui na capital federal. Fica tudo cancelado. Lula fica em São Paulo até segunda ordem. E uma informação importantíssima também, está
consciente, está na UTI, mas está consciente, e todo o detalhamento da equipe médica deve vir a partir dessa coletiva de imprensa às 9 horas. Outro ponto importante antes de te entregar, Renan, é que fui questionar também, né, para entender, a cirurgia era inevitável, a situação me parece um pouco preocupante, fiz esse questionamento à equipe médica e a resposta que eu tive seria preocupante se ele não realizasse. Agora sim, está tudo bem melhor. Então, de fato, é um procedimento que foi considerado emergencial e inevitável para que tudo ficasse bem. Isabel, aproveitando a sua apuração, chama muita atenção porque a gente está falando de um acidente doméstico do presidente Lula. Inclusive, eu estava de plantão, cheguei a conversar com o Dr. Calil, nosso companheiro aqui de CNN, a respeito desse acidente doméstico. Ele tinha ali, à época, a gente está falando de quase 2 meses desse acidente, trazido, né, para a gente a magnitude desse acidente, que não foi um simples acidente doméstico, né, que ele havia realmente tido um golpe profundo na cabeça nesse acidente. Mas chama a atenção, conversando com você e ouvindo essa apuração também, que estamos falando de quase 2 meses e um reflexo daquele acidente agora ocasionando uma hemorragia e fazendo com que ele voe aqui para São Paulo, de Brasília, para realizar essa cirurgia. Obviamente, né, Isabel, a gente vai ter mais detalhes, não somos médicos aqui, mas teremos mais detalhes nesse boletim de ocorrência que sairá às 9 horas da manhã. Boletim de ocorrência, não, boletim médico, perdão, às 9 horas da manhã. E aí eu te pergunto, nessa conversa, não sei se foi possível, né, já ter acesso a alguns detalhes. É uma situação normal, depois de quase 2 meses desse acidente doméstico, ele apresentar ainda problemas relacionados a essa queda? Olha, Renan, o presidente voltou com a agenda, né? Você vai se lembrar que depois que tudo aconteceu naquele sábado à noite no Palácio da Alvorada, o presidente Lula, que tinha uma agenda ali de viagens internacionais, teve que suspender isso. Ele só voltou a ter aparições públicas, estava até pescando aqui a data, lá no dia 25 de outubro. Então, o acidente aconteceu no dia 19, no dia 25 de outubro ele voltou justamente nesse dia que a gente está vendo essas imagens, que foi quando a gente viu pela primeira vez essa cicatriz. Foi um evento lá no Palácio do Planalto de repactuação do acordo de Mariana. Então, o presidente Lula fez questão de participar e foi aí que houve esse flagra dos repórteres cinematográficos, dos fotojornalistas também, do tamanho dessa cicatriz, e a gente teve um pouco mais de dimensão do que foi esse acidente doméstico. Em alguns outros momentos, ele relatou a interlocutores, relatou a entrevistas ali que participou em algumas rádios, também sobre como que foi esse processo, né? Não foi coisa pequena, de fato. É uma preocupação que é levantada com pessoas com a idade dele, por óbvio, com todo mundo, mas com esse tipo de índice de acidentes domésticos também. Isso é um fator preocupante. E o que está acontecendo com o presidente Lula, acho que serve de alerta para muita gente também, né? Porque esses acidentes, infelizmente, eles não são incomuns. O que a gente tem de relatos do Palácio do Planalto, de que o presidente Lula estava cortando a unha, se apoiou ali num banquinho, acabou se desequilibrando e acabou caindo. Então, sim, desde então, a situação dele é rotineiramente acompanhada. O presidente Lula não vai a agenda nenhuma, não se desloca por lugar nenhum, Renan, para vocês terem ideia, sem que a ambulância oficial que fica de prontidão lá no Palácio do Planalto faça esse acompanhamento no comboio. Então, todo momento isso estava sendo monitorado, mas até aqui a informação que a gente tem é que essas dores foram sentidas mais realmente no dia de ontem, daí essa necessidade de ir até o Hospital Sírio-Libanês para passar por esses exames, e foi onde se detectou que havia de fato uma hemorragia. Até então, né, segundo eu questionei isso aos interlocutores, ainda não tive uma resposta diferente. Se tiver, aviso vocês. Ele não estaria se queixando dessas dores. Isso foi uma coisa mais recente mesmo, né? Então, de fato, isso mostra o quão preocupante pode ser uma queda desse tipo, que acontece com muitas pessoas já de idade. Fica esse alerta para quem está acompanhando a gente, para prestar bastante atenção e fazer esse monitoramento. Porque a gente está em dezembro e agora está vindo uma consequência bastante preocupante que necessitou, inclusive, de uma intervenção cirúrgica, Renan. Mas, de fato, as informações que a gente tem é de que ele está consciente, a UTI é um procedimento de praxe,
mas claro que levanta muita preocupação por conta da velocidade dos acontecimentos. É aquilo que eu estava falando para vocês, ele cumpriu a agenda normalmente, fez viagens internacionais, inclusive nos últimos dias, né? Não numa distância tão grande quanto ele faria lá em outubro, mas sim, estava cumprindo a agenda normalmente, viajando pelo Brasil, viajando para fora do país, voltou uma agenda muito intensa na segunda-feira, quando ao final do dia, aí sim, essas queixas de dores na cabeça, elas se acentuaram com essa necessidade de que ele fosse fazer esses exames. E aí, imediatamente, né, a palavra inevitável é importante. Imediatamente já se verificou a necessidade de você submeter o presidente da República a esse procedimento para que, de fato, você atenuasse a preocupação que foi levantada diante do que os exames acabaram demonstrando, Renan. O jornalista Jorge Serrão, que ele é jornalista e comentarista da Ouro Verde, da Revista Oeste, Gazeta do Povo, ele fez um post na Rede X, onde ele fala pronta recuperação para o presidente Lula. Que não tem mais recuperação é o desgoverno dele. Lula perdeu a credibilidade do mercado com as medidas toscas e falsas de ajuste fiscal. A gestão Lula 3 está na UTI. Já acabou sem sequer começar. O paciente Lula tem salvação, o político não. Ele se referiu em que o governo em si, o desgoverno, não tem mais solução, não tem mais como trazer uma solução para o Brasil com o governo atual. E que pro presidente tem salvação, pro presidente pessoa, mas como político não. Ele está num dos melhores hospitais. Eu queria ver se realmente ele teria coragem, se as pessoas próximas a ele levassem ele para um hospital público, para ele enfrentar como seria a saúde pública, o caos que é. Ele está tendo os melhores médicos, os melhores acompanhamentos, tudo de última geração, aí acompanhando a situação que está acontecendo com ele. E esse escândalo aí envolvendo os Correios, prejuízo dos Correios, que é o maior escândalo do governo, diz deputado. Só pegando o gancho aí do que a gente está falando, que não tem jeito o político. Então, essa notícia aí, esse prejuízo dos Correios, que é o maior escândalo do governo. O deputado Evair de Mello, ele reforça a necessidade de investigar o rombo da estatal Correios. Os Correios estão enfrentando uma crise sem precedentes sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para se ter ideia, de janeiro a setembro de 2024, a estatal registrou um prejuízo de 2 bilhões. O valor representa o maior déficit da história da empresa nesse período, com possibilidade de superar o rombo de 2,1 bilhões ocorrido em 2015 no governo Dilma Rousseff. Em razão disso, o deputado federal Evair de Mello protocolou no Tribunal de Contas da União uma solicitação que busca esclarecimento sobre a administração dos Correios. Segundo ele, há indícios alarmantes de má gestão e atos ilícitos na estatal.